la perspectiva pastoral. Hoje estivemos a escutar e ontem acerca de uma perspectiva pastoral Para tratar los problemas de personas que han pasado crisis. para tratar os problemas das pessoas que estão a passar ou que passaram crises. Yo me considero, no venimos aquí a ver quién ha sufrido más. Não viemos aqui para ver quem é que sofreu mais, Pero de los sufrimientos más grandes que puede tener un hombre, mas dos sofrimentos mais grandes que um homem pode passar, yo creo que he pasado por todos. eu creio que já passei por todos. Desde la pérdida de un hijo Desde a pérdida de perder um filho a situaciones extremas de salud. até situações extremas de saúde. Pero yo no voy a hablar del consuelo que necesitamos a nivel personal, que es muy importante, es la perspectiva pastoral, Eu não vou falar acerca do consolo desde uma perspectiva pessoal, que é muito importante, através da perspectiva pastoral, sino voy a hablar de la importancia que tiene el consuelo que necesitamos como iglesia. mas vou falar acerca da perspectiva de receber consolo como igreja. Nosotros, yo como siervo de Dios, Nós e eu como servo de Deus, lo que más deseo de ver en la tierra, en el tiempo que me ha tocado vivir aquilo que eu mais desejo ver na Terra neste tempo que me tocou viver y en la generación con la que estoy compartiendo este tiempo, e a geração com a qual eu compartilho este tempo es el derramamiento de la gloria de Dios. é o derramamento da glória de Deus. El haber podido ver un ápice de derramamiento del Espíritu en los años 80 O poder ter visto ápice do derramamento do poder do Espírito durante os anos 80 y después hemos tenido tiempos de bastante sequía espiritual. e depois ter vivido tempos de bastante sequia espiritual, Mi deseo más profundo, o meu desejo mais profundo mi herida más profunda también como siervo de Dios, e a minha ferida mais profunda também como servo de Deus no es solamente las miserias que he podido vivir como hombre, não é somente as misérias que pude experimentar como homem, sino lo que más deseo ver como iglesia y como pueblo, mas o que mais desejo ver como igreja ou como povo ver ou como otra vez instituição el derramamiento del Espíritu é Santo. ver outra vez mais o derramamento do Espírito Santo. A lo mejor hay personas que dicen, "Oye, es que yo estoy sufriendo mucho". Y yo digo, yo también he sufrido mucho. Se calhar há pessoas que dirão, bom, mas eu estou a sofrer muito, mas eu também já sofri muito. Pero mi dolor más grande ahora es, Señor, ¿dónde estás para ver tu manifestación Mas fresca, a minha nueva dor para el mais día de hoy y profunda para este tiempo que tenemos é por delante? hoje dizer, Senhor, onde é que tu estás para eu poder ver a manifestação do teu poder para hoje, para esta geração. Vamos a leer en Lucas capítulo, Vamos ler em Lucas, capítulo capítulo 2, versículo 25. capítulo 2, verso 25. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese el ungido del Señor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era um homem justo e temente de Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Más o menos habían pasado 400 años desde las manifestaciones más gloriosas de los antiguos profetas. Tinham passado mais ou menos 400 anos das manifestações mais gloriosas no povo de Israel no tempo dos profetas. Todos esperaban una visitación. E todos esperavam uma visitação. Querían ver que la gloria de Dios descendiese. Queriam ver a glória de Deus a descer. Israel había sido invadido, Israel tinha sido invadida, estaba gobernado por los romanos. estava a ser governada pelos romanos naquele então. Las clases políticas, religiosas estaban corrompidas. As classes políticas e religiosas estavam corruptas, Pero había algunas personas que tenían un hambre de Dios tan profundo, mas havia algumas pessoas que tinham uma fome de Deus tenían profunda un dolor tan grande en su e corazón tinham uma dor tão grande no seu coração que solamente querían ver que somente queriam ver la consolación de Dios trayendo un avivamiento sobre. a consolação de sobre o Deus país. trazendo o avivamento sobre o país.
Las palabras más tristes que probablemente están escritas en la Biblia As palavras mais tristes que provavelmente estarão escritas na Bíblia son cuando Elí y sus hijos mueren y el arca de Jehová es tomada por los é filisteos. quando Eli e os seus filhos morrem e a arca de Jeová é levada pelos filisteus. Y la nuera de Elí, E a nora de Eli, cuando estaba dando a luz, estaba pariendo, quando estava a dar à luz, y mientras paría se estaba dejando morir. e enquanto estava a parir, ela mesma estava a deixar-se sucumbir à morte. Y le puso a su hijo Icabod, E pôs como nome ao seu filho Icabod, que significaba la gloria de Dios es traspasada. que significa que a glória de Deus foi trespassada. Elí, cuando escuchó que el arca de Jehová había sido tomada, Eli, quando ouviu que a arca de Deus tinha sido tomada, cayó de espaldas y murió ele desnucado. caiu de costas e caiu com a sua nuca desnuda. La tragedia más grande de Israel era haber perdido la unción de Dios. A tragédia mais grande sobre Israel era ter perdido a unção de Deus. La tragedia más grande para los que anhelamos la visitación y la respuesta de Dios a nuestro ministerio es precisamente eso, que queremos ver su gloria A derramada. tragédia mais grande para aqueles que amamos e queremos ver o derramamento do poder de Deus sobre o seu ministério é realmente essa, é não vê-la. Simeón, después de 400 años de no tener nada aparente, espiritualmente hablando, Simeão, depois de 400 anos de não ter nada aparentemente visível e exponencial a nível espiritual, deseaba con todo su corazón desejava com todo o seu coração la consolación de a Israel. consolação sobre Israel. La consolación de Israel era A que él consolação de pudiera Israel ver nuevamente, que pudiera ver al ungido, pudiera ver la era que pudesse respuesta de ver o Dios. ungido, a resposta de Deus. Y cuando viene un avivamiento a nuestro ministerio, E quando vem um avivamento ao nosso ministério, es lo mismo que cuando Jesucristo vino al mundo. é exatamente o mesmo de quando Jesus Cristo veio ao mundo. Dios despierta el corazón Dios despierta las conciencias, Deus desperta as Dios consciências, despierta los corazones, Deus desperta os la corações, gente se vuelve a Dios as pessoas voltam-se para Deus y tenemos una visitación espiritual. e temos uma visitação espiritual. Entonces Simeón recibió una promesa. La promesa era que él tenía la seguridad de que no iba a haber muerte sin ver la salvación de Dios. E ele recebeu uma promessa, e a promessa é que ele não morreria antes de ver a salvação e de ver a Cristo como Esta Senhor. era la consolación de Israel. Esta era a consolação de Israel. Nosotros hemos tenido tiempos mejores y tiempos peores, pero tuvimos un tiempo en los años 80 que hubo una manifestación muy especial del Espíritu Santo Nós sobre este ministerio. vivemos tempos melhores e já vivemos tempos também piores, mas nos anos 80 vivemos uma manifestação especial do Espírito Santo sobre este ministério. Entonces no teníamos experiencia ni teníamos madurez, Naquele então não tínhamos experiência nem sequer maturidade, éramos niños. éramos como crianças. Ahora somos un poquito más maduros, Agora somos um bocado mais ahora maduros, tenemos un poquito más de experiencia, agora temos um pouco mais de experiência, pero los cielos están un poquito más cerrados. mas no entanto parece que os céus estão um bocadinho mais fechados. Y los que hemos tenido esa experiencia pasada, E aqueles que tivemos essa experiência passada, ahora que está José aquí con nosotros, hemos estado recordando agora que está aqui José connosco, nuestros viajes y experiencias que tuvimos en misiones. tivemos a recordar muitas das nossas ações e experiências que tivemos nas missões. Tuve la experiencia de poder abrir 12 países en el tiempo que estuve en Centroamérica. Tive a experiência de poder ter sido pioneiro a abrir 12 países na América Cuando Central. abríamos un país E quando aí abríamos um país, y volvíamos después de 6 meses, e quando voltávamos lá passado 6 meses, habían 600, 700 personas, 400 personas en comunidad. havia 600 pessoas num lugar, havia 400 noutra e víamos E a era obra de Deus. bendição. E isso era uma bênção. Ahora todo eso parece ser que se ha enfriado, pero Parece los ser que que tudo hemos- isso se esfriou, lo que hemos vivido aquello seguimos teniendo ese hambre, queremos ver la mas gloria de aquele Dios. que vivemos isso, continuamos a ter essa fome, queremos ver a glória de Nuestros Deus. corazones están heridos porque no vemos esa frescura que había antes. Os nossos corações estão feridos porque não vemos essa frescura que antes Y havia. como Simeón decimos, Señor, queremos, Y como Simeón dizemos, queremos ser consolados. E queremos ser consolados. La consolación personal, bueno, yo llevo mis heridas en mi corazón y creo que están sanadas, pero hay consolación una herida, pessoal- una herida que sigue abierta y supurando, y es, Señor, yo quiero volver otra vez a vivir con más intensidad si cabe
lo que hemos vivido en tiempos Eu pasados. sobrelevo as minhas feridas no meu coração, que vivi pessoalmente e creio que estão saradas, mas ainda levo uma ferida no meu coração. É que, Senhor, eu quero voltar a ver a manifestação da Tua Yo glória. no soy un nostálgico, ni creo en la nostalgia. Eu não sou nostálgico, nem acredito na nostalgia. Es más, creo que la nostalgia es el peor enemigo del cristiano. E é demais, acredito que a nostalgia é um dos piores inimigos do cristão. Y una de las cosas que he aprendido es que yo nunca voy a vivir de las rentas. E uma das coisas que aprendi é que eu jamais vou poder viver das rendas. Es más, mis predicaciones, excepto en esta que he empezado a compartir alguna vivencia pasada, mis predicaciones casi nunca van acompañadas de anécdotas personales. Ademais, todas as minhas pregações, exceptuando esta, que comecei a contar algumas coisas do passado, jamais são acompanhadas por anedotas pessoais. Quiero decir que podía haberme explayado para haber contado cómo es el proceso de la muerte de un hijo y haceros a todos llorar, pero ese no es el punto. Quero dizer, poderia usar, por exemplo, o exemplo de contar-vos como é que se passa o processo da morte de um filho e fazer-vos chorar a todos, mas isso não é a questão. Esto es superado. Isso já está superado. Lo que no está superado es que hay una carestía espiritual en nuestro medio que nos duele en el corazón. Mas o que não está superado, assim que há como uma ferida aqui aberta no coração, Una carestía, una pobreza espiritual. uma pobreza espiritual, porque não vemos hoje em dia a glória de Deus a ser manifesta. Bien, quisiera que leyéramos en Ageo capítulo 2. Em Ageu, capítulo 2, A ver qué versículos. A ver, el capítulo 2, versículo 3. no verso 3, quem há entre vós que tendo ficado... Dice, voy a leer yo primero, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra. Dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, pues así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mía es el oro. Dice Jehová de los ejércitos, la gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Daré paz. Yo Daré paz. No he usado la palabra, no viene la palabra consolación, pero no hay nada nada que pueda dar más consuelo que la paz de Dios en los corazones. Não utilizei a palavra consolação, mas nada pode trazer mais consolação do que ter paz. ¿Queréis que lo leamos? Leia em português. Quem há entre vós e tendo ficado que viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada entre os vossos olhos comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amén. Amém. ¿Quién estaba con la gloria primera? Pues igual no, aquí no hay muchos. Quem esteve na glória primeira, talvez aqui. Y dijeron, no, yo vine desde el principio. No. Alguns chegaram nos anos 80, não sei, estou aqui desde o princípio. No, hay una prehistoria que yo creo que muy poquita gente. Há uma pré-história que creio que há aqui. muito pouca gente daqui que Estuve estivesse. en aquel tiempo, pero bueno, Quem no pasa teve nos nada. anos 80. Pero mas los que estuvieron y la vieron y la os que experimentaron. estiveram e viram-na e Lo provaram-na, lo que la palabra de Dios dice, que ese vacío que quedó en nuestros corazones, ese al ver vacío que ficou nos corações, que hemos pasado tiempos de más oscuridad, de más con una vida espiritual más plana, tenemos la esperanza de que eso
va a cambiar. Passamos um tempo de mais escuridão, com uma vida espiritual mais plana, sem altos e baixos, que essa realidade vai mudar. Temos esperança. La palabra de Dios dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Diz que a glória última, postreira, será muito maior do que a Porque primeira. el deseado de las naciones va a venir. Porque o desejado das nações, ele virá. Mientras haya hombres como Simeón que digan, Señor, yo no quiero morir sin volver a ver el derramamiento de tu Espíritu. Enquanto haja homens como Simeão que digam, Senhor, eu não quero morrer sem ver o derramamento do teu Espírito. Personas que no se conforman y dicen, bueno, esto es lo que hay. Pessoas que não ficam conformadas simplesmente a dizer, bom, se isto é o que há, o que há. Personas que solamente están pensando en lamerse sus propias heridas y Pessoas que estão simplesmente no ver la obra de Dios que está por delante. a pensar em lamber as suas próprias feridas e sem sequer poder contemplar a obra de Deus que está por diante. Todos queremos ser consolados, Todos queremos e desejamos ser consolados. pero tenemos que tener mayor grandeza de miras y sabemos que es importante nuestra situación personal, pero es mucho más importante lo que Dios tiene preparado para nosotros Temos de ter uma en maior este tiempo. grandeza e clareza de alcance de visão para saber o que o Senhor tem preparado para este tempo. Yo soy un soldado. Eu sou um soldado. Después de estar bregando durante todo el día, pegando barrigazos y en la trinchera, Depois de estar todo o dia na trincheira, de um lado para o outro, llego a casa, chego ao fim do dia, chego a casa descanso y sé que al día siguiente tengo que levantar así con la misma lucha. e sei que descanso e no próximo dia tenho que levantar-me e continuar com a Sí mesma es cierto luta. que a veces tengo tentaciones de revisar mi vida y descubrir que tengo muchas áreas que están todavía, son pequeñas miserias, pero digo, yo soy un siervo de Dios, soy un soldado. Sim, é certo, na realidade muitas vezes tenho a tentação a querer rever certas áreas da vida e talvez solucionar pequenas feridas, mas digo, não, sou um servo do Senhor, sou um soldado. Sí es cierto que tengo muchas áreas que merece la pena dedicarles tiempo para lamentarme a mí mismo y tener compasión de mí, pero yo soy un soldado. Sim, é certo que eu tenho áreas das quais eu devo muitas vezes olhar para mim e lamentar-me de mim mesmo, mas na realidade eu sou um soldado. Entonces, como cristiano y como siervo de Dios, yo tengo que asumir que lo más importante es pelear la buena batalla de la fe. Assim como um servo de Deus, um soldado, eu sei que o mais importante é que eu tenho que continuar a pelejar a boa batalha da fé. Que yo sé que hay alguien ahí arriba que va a curar mis heridas y que va a compensar todo el sufrimiento que yo he tenido en esta tierra. Eu sei que há alguém em cima que vai curar as minhas feridas e compensar todo o sofrimento que eu padeci nesta terra. Yo sé que la corona del cielo es mucho más grande que cualquier sufrimiento que haya podido tener en este Eu mundo. sei que a coroa de glória que me está reservada aí no céu é muito superior a qualquer coisa que eu possa ter passado aqui nesta Por lo tanto, terra. yo no quiero perder mi oportunidad aquí en la tierra de poder hacer la tarea a la cual el Señor me ha llamado. Por isso eu não quero perder a oportunidade de desenvolver a tarefa a qual Deus me chamou nesta terra. Dicen que el general Patton Diz que o general Patton estaba visitando a los soldados que estaban heridos. estava a visitar aos soldados que estavam feridos Había uno que le faltaba una pierna, e havia um que tinha sido amputado uma a perna, otro le faltaba un a brazo, outro faltava-lhe um braço y cuando llegó a otro e quando chegou a outro le preguntó qué le pasaba perguntou-lhe o que é que te aconteceu y que tenía daños psicológicos por la guerra. e diz que esta pessoa tinha danos psicológicos acerca daquilo que tinha passado na guerra. Dicen que Patton lo cogió, lo molió a palos y dijo, venga tú, otra E vez. al diz campo que de batalla". o general Patton agarrou nele, deu-lhe uns bofetões e disse, anda, volta para a frente de batalha. Sé que es un ejemplo muy duro, Sei que é um exemplo que é muito duro, pero es cierto que si nosotros no vemos la oportunidad del momento que estamos viviendo, mas é certo que se nós não vemos a oportunidade do momento que estamos a viver, si los dolores y de las frustraciones y los sufrimientos que nos han hecho nos quitan de ver la oportunidad, de ver la oportunidad que tenemos en la tierra, se as dores dos sofrimentos que nós padecemos e das nossas frustrações nos roubam a oportunidade de ver a oportunidade tão grande que temos de viver a glória de Deus nesta terra, somos soldados. então somos soldados. Somos soldados, no tenemos tiempo para lamentarnos. Não temos tempo para lamentar-nos, Sí, somos sí, simples soldados. Tenemos que poner una venda, pero tenemos que volver otra Bom, vez. temos tempo sim para pôr talvez um penso e vendar as nossas feridas, mas temos que continuar a combater. No sé si me entendéis, igual soy Não sei se demasiado mente. duro, Provavelmente estou a ser bastante duro, pero probablemente también tengo autoridad para predicar esto. mas também provavelmente Deus deu uma autoridade para pregar isto. Si queréis luego nos vamos a un rincón y nos contamos
hacemos una competición a ver quién ha sufrido más. Pois, se quiseres, depois mais tarde poderemos ir aí a Pero yo sé canto que e mis competimos a ver quem é que mis sofreu mais. sufrimientos y mis dolores y mis lágrimas las tiene el Señor en una redoma. Eu sei que o meu sofrimento, as minhas dores e as minhas lágrimas, o Senhor tem-as guardadas numa redoma. Pero no es el momento de lamentarse. Mas não é um momento de lamentar. No es el momento de mirarse a sí mismo. Não é um momento que olhemos para nós mesmos. Es el momento, dice la palabra de Dios, levantad los ojos y ver que la mies es mucha, los obreros son pocos. É o momento que levantemos os olhos e ver que a mies é muita e que os obreiros são pouco. Bien, pues la gloria postrera, el deseo de las naciones va a regresar, va a venir. O desejado das La nações vai visitación voltar. de Dios va a volver sobre A nuestras vidas. visitação de Deus vai voltar sobre as nossas E eu lo vidas. creo. Eu acredito. Y yo le pido al Señor, Señor, yo quiero ser como Simeón. E eu peço ao Yo Senhor, Senhor, eu quero como Simeão. ver la consolación de Israel, del pueblo de Dios, viendo el brazo de Dios desnudo, haciendo una obra maravillosa en medio de un mundo todavía oscuro y hostil que cada día manifiesta más el espíritu del anticristo. Eu quero ver a glória de Deus, a consolação. Ela manifesta sobre o povo no meio deste mundo tão hostil, cada vez fica mais escuro. Eu quero ver a tua glória manifesta, o braço de Deus En los tiempos aberto. de Nehemías, Nos tempos de Neemias, llega a Jerusalén, Jerusalén está Neemias destruida. chega a Jerusalém, Jerusalém está totalmente Los destruída. muros derribados, Os muros todos quebrados, puertas quemadas, as portas queimadas, la infraestructura de la ciudad destruida, as infraestruturas da cidade totalmente la destruídas, gente corrompida. as pessoas totalmente Habían corrompidas. caído en los pecados peores por falta de orden y por falta de gobierno. Tinham caído nos piores pecados por falta de ordem e por falta de governo. Había usura, Havia usura, había explotación, havia Havia exploração, abuso, havia abusos, había miseria, havia misérias, había ataques continuos de los enemigos. havia ataques contínuos que vinham por parte dos El inimigos. pueblo de Dios estaba en derrota, O povo de Deus estava em total estaba derrota, en fracaso. estava em fracasso. Pero Nehemías recordaba los tiempos de David, los tiempos de grandes símbolos de Dios y la manifestación de Dios sobre aquella nación. Mas Neemias recordava os tempos de David e dos servos de Deus e da manifestação do poder de Deus sobre aquela nação. Entonces él cogió y después de llegar a Jerusalén, cogió su cabalgadura, empezó a recorrer la ciudad. Então ele, ao chegar a Jerusalém, tomou a sua cavalgadura e começou a recorrer à volta da cidade, das muralhas, Y vio que los muros estaban derribados, e viu que os muros estavam destruídos, que las puertas estaban quemadas. que as portas estavam queimadas. Y los muros es el perímetro que hace que una cosa sea lo que es lo que guarda la esencia. Os muros é o perímetro, é aquilo que guarda a essência, que faz com que uma coisa seja aquilo que Es é. el recipiente que hace que algo conserve la esencia. Dentro do recipiente está guardada a essência. Sin muros, Jerusalén era una ciudad sin identidad. Sem muros, Jerusalém em si mesmo era uma cidade que perdia a sua Cualquier identidade. persona podía entrar, cualquier persona podía salir. Qualquer podia entrar e podia Era sair. un pueblo mezclado, el mundo se había metido dentro. Era povo que estava misturado, o mundo tinha entrado dentro. Estaban viviendo no solamente en pobreza física, Não estavam somente a viver numa pobreza física, en pobreza espiritual. em pobreza espiritual. Y las puertas estaban quemadas. E as portas estavam Las puertas queimadas. siempre nos hablan de algo que permite entrar y salir, ¿no? As portas sempre falam-nos acerca de um lugar de acesso onde se pode Todos entrar e sabemos lo que es sair. una puerta, para entrar y para salir. Sabemos o que é uma porta, é um lugar de acesso onde tu entras e sais. Eso nos habla de relaciones. Isso fala-nos também acerca de relações, Las relaciones son puertas. relacionamentos. Él entra, yo entro en su vida, él entra en mi vida. Eu entro na sua vida, ele entra na minha vida. Cuando no quiero que entre, cierro la puerta. Quando eu não quero que ele entre, eu fecho a porta. Pero casi siempre la tengo abierta. Mas porque quase somos sempre a tenho amigos. aberta porque somos amigos. Esas las puertas tienen que estar siempre Essas abiertas. portas têm que o estar cerradas, sempre pero abertas tiene que ou haber fechadas, puertas. mas tem que haver portas. Hay gente que no tiene puertas. Há pessoas que não têm portas. Hay gente que el mundo entra en su corazón Há pessoas no qual o mundo entra no seu coração y Dios no puede entrar en su corazón porque lo Y- cierra a Dios. e Deus não pode entrar no seu coração porque fecham as portas do seu coração a O tiene el Deus. corazón tan lleno de mundo que Dios no puede entrar en su corazón. Ou então tem o coração tão cheio do mundo que Deus não entra no seu coração porque o seu coração está cheio de mundo. Así estaba Jerusalén. Assim se encontrava Jerusalém. Y dice la palabra de Dios así cuando Nehemías caminaba por los muros. E assim diz a palavra de Deus quando Neemias caminhava à volta dos muros. A ver si lo encuentro. Y dice, y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos.
E disse-lhes depois, vós vedes o mal, a situação no qual nos encontramos, Qué dolor el corazón de Nehemías. a dor que Neemias sentia no seu coração. Un día Nehemías, que era digamos así, el primer ministro del reino de Artajerjes, Digamos que naquele tempo Neemias era como se fosse o primeiro-ministro no reinado de Artajerjes. el imperio más grande, los medos y los persas. No império maior que existia naquele então, o Império Medo-Persa. Él era un íntimo colaborador del rey. Ele era um íntimo colaborador do rei. Y el rey le dijo, ¿por qué estás triste? E o rei perguntou-lhe, porquê que te encontras triste? Tú nunca has estado triste. Tu nunca estiveste triste. Que te passa? O que é que acontece? O que é que se está a passar na tua vida? ¿Estás enfadada? ¿Estás triste? Estás triste? Y dices, ¿y cómo no voy a estar triste? E ele disse, como não vou estar triste? Si la ciudad de los sepulcros de mis padres está destruida. Se a cidade dos sepulcros dos meus pais, dos meus antepassados, encontra-se totalmente destruída. Doctora, me dices, bueno, ¿estás triste, Javi? Y digo, pero ¿cómo vas a estar triste? Tienes una buena casa, Mas como é que tu vais estar triste, Javi? Se tu tens uma boa casa, tienes un buen carro, tens um bom carro, tienes quizás buenos amigos. tens bons amigos, talvez. ¿Cómo no voy a estar triste? Como não vou si estar triste? La obra que tú me has dado para gobernar, Se a obra que tu me y destes que para en su governar, momento tuvo un despertar espiritual que em seu tremendo. momento teve um grande despertar espiritual, Ahora pues tenemos pequeñas chispitas, pero nos cuesta ver el derramamiento de tu espíritu sobre este agora lugar. temos pequenos Como não vou estar luminares e não podemos ver o verdadeiro derramamento sobre este lugar. Como é que eu não vou estar triste? Entonces el Señor lo mandó. Então o Senhor enviou-o, mandou-o, a Jerusalém. enviou-o a Jerusalém. Y dice, ¿no veis el mal en que estamos? Que ¿No ves Jerusalén está desierta Que Jerusalém encontra-se y deserta sus puertas consumidas por el fuego. e as suas portas estão consumidas pelo fogo. Venid y edifiquemos el muro Vinde e edifiquemos o muro y no estemos más en oprobio. e não estejamos mais em opróbrio. Edifiquemos el muro y no estemos Edifiquemos más o en muro oprobio. e não estejamos mais em opróbrio. El oprobio es lo más doloroso, que es la vergüenza. Yo no sé si hay algo más O doloroso opróbrio e a que la vergonha é vergüenza. algo bastante doloroso. Eu não sei se há algo mais doloroso que a vergonha. Yo cuando perdí a mi hija, Eu, quando perdi a minha filha, el sentimiento más horrible que yo tuve después de perder a mi hija, o sentimento mais horrível que eu tive depois de perder a minha filha sentía vergüenza. é que eu sentia vergonha. Porque yo creía que eso no me podía pasar a mí. Porque eu acreditava que isso jamais me poderia Porque passar. yo creía que era un siervo de Dios y yo merecía que él cuidara de todos los detalles de mi vida y Él permitió una crisis que no estaba preparado para ella. E eu dizia que era um servo de Deus e que ele cuidaria de todos os detalhes e eu não estava preparado para aquela situação. Mañana tengo un tema todavía más interesante sobre el consuelo, pero yo no voy a entrar en ese tema hoy. Pero Para amanhã tenho um tema ainda creo- mais interessante para creo falar que sobre o es- consolo. Creo que es mejor que esto todavía. Que eu Y no voy a acredito que entrar seja en melhor eso que ahora. isto, mas não quero entrar nessa área hoje. Entonces, hermanos, Então, irmãos, Nehemías Neemias necesitaba quitar la vergüenza, quería quitar la vergüenza y no hay vergüenza más grande para el pueblo de Dios que la mano de Dios, el Espíritu Santo no esté obrando en nuestro medio. E Neemias desejava e queria retirar a vergonha sobre o povo de Deus. E não é uma vergonha Eu, na para o verdade, povo de que não sei Deus que fazer, não sei que a que mão fazer. de Deus não esteja a operar Yo no no nosso sé qué meio. hacer. Yo A verdade é que eu não sei o que fazer. No puedo cambiar las cosas, pero Eu não posso mudar as coisas. Pero en mi corazón sí está el deseo, Señor, yo no quiero Mas no meu coração morir está o desejo. sin ver una vez más. Eu não quero La morrer venida sem do ver Espírito mais Santo. uma vez a vinda do Teu Espírito Santo, o derramamento. Yo no puedo hacer gran cosa, pero sí puedo não posso fazer grande puedo coisa. hacer como Nehemías, Señor, yo quiero cooperar y colaborar para sacar a Israel de su vergüenza. Posso dizer, Senhor, como Neemias disse, eu quero cooperar e trabalhar para retirar Israel da sua vergonha. Ahora vamos a leer y con esto voy a acabar. Agora vamos ler e com isto vamos terminar. Vamos a leer el capítulo. O capítulo, Déjame que lo busque. Nehemías, capítulo. El capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Lo que vamos a leer es una verdadera consolación. E aquilo que vamos ler aqui é uma verdadeira consolação. Voy a leer unos cuantos versículos, pero Vou ler es alguns que, versos. es que mejor que yo los pueda contar, es mejor leerlos porque Melhor que eu vos Porque- possa contar é melhor lê-los. porque es que no hace falta más comentarios.
que lo que el escritor de este libro lo expresa. E porque não faz falta nenhum mais Dice la comentário. palabra de Dios, y se Diz a juntó todo palavra el de Deus. pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en la presencia de hombres, mujeres y de todos los que pueden entender, a los oídos de todo el pueblo que estaban atentos a la ley, al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Yo estoy sobre un púlpito, pero no de madera, pero es lo mismo, un púlpito un púlpito que había hecho para ello. Y estaban con él una serie no voy a leer de los nombres de los sacerdotes. Dice, y abrió pues en el versículo 5, pues Esdras el libro de los ojos de todo el pueblo, y estaba más alto que todo el pueblo cuando abrió, como ya estoy un poquito más alto que vosotros, con un púlpito. Y abrió a todo el pueblo que estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando las manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, también una lista de levitas, versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura, lo que estoy haciendo yo ahora. Leo un versículo y lo explico. Un púlpito estaba sobre un lugar más alto, estaba predicando el evangelio, digámoslo así. Y Nehemías, el gobernador, y los sacerdotes, y el escriba y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley, las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Esto es un avivamiento. Isto é um avivamento. La consolación era, ha llegado la presencia de Dios, todos estaban llorando, todos estaban lamentándose, y Él les decía, no lloréis, porque hoy es día santo para el Señor. E esta é a consolação, porque aí houve o derramamento. Abriram a palavra e eles choravam e lamentavam-se, e ele dizia ao Senhor, não choreis nem lamenteis, porque este é o dia do Senhor. La consolación no era, pobrecito de nosotros, que somos objeto de oprobio. A consolação não era essa, ai, pobre de nós, que nós somos objeto de opróbio. La consolación no era, es que los enemigos son muy grandes, muy fuertes y nos están siempre molestando. Cuando nosotros nos bañamos en el río, ellos orinan un poquito en el río más arriba y nos bañamos en el agua sucia. A consolação não é pobre de nós, porque nós, quando nos banhamos, sofremos o opróbio dos inimigos que nos atacam e orinam no rio e nós levamos com isso. Não, isso não era a consolação. No, la consolación era, dejad de llorar. Não choreis, não lamenteis. No lloréis, porque había bajo la presencia de Dios de tal manera porque a presença de Deus tinha descido e todos estavam impactados ao ouvir a mensagem do Evangelho. Todos tinham um sentimento de arrependimento. Todos tenían un sentimiento de dolor todos y tinham um sentimento de dor e de agradecimento por haber sido visitados. Por ter sido visitados por Deus. Es un avivamiento. E isso é um avivamento. Por eso, hermanos, por isso, irmãos, yo espero que todos salgamos de aquí consolados. Yo sé que hay gente que espero que todos saímos daqui consolados. Eu sei que aqui há pessoas que estão a sofrer. Yo sé que individualmente hemos recibido palabra de los hermanos en que individualmente vamos a ser consolados. Eu sei que recebemos palavra por parte dos irmãos que sei que individualmente vamos ser consolados. Pero permítame que yo predique de otra perspectiva. Yo digo como Mas iglesia, permite-me que pregue como outra perspectiva, como igreja, como siervos de Dios, como servos de Deus. Todos também temos um dolor. Todos também temos uma dor. Eu quando estou predicando aí onde estou, eu quando estou a pregar aí no sítio onde Deus colocou, prego um dia e outro dia e outro dia, e não vejo cambios. E não vejo mudanças. E predico a la gente e não veo. E prego às pessoas. E eu digo, esta vez prediqué com unción. E digo, esta vez preguei com unção. Esta palavra ha sido buena, oportuna digo, e válida para hoje. Esta palavra foi boa, oportuna e válida para o dia de hoje. Eu creio que nadie ha podido resistirse a este mensaje hoje. Eu creio que ninguém pôde resistir a esta mensagem de hoje. E vês que realmente não ha servido para nada. E vês que depois, na realidade, não serviu para nada. Esse é o sofrimento que eu tenho. Esse é o sofrimento que eu tenho. Ese es el dolor más grande que yo tengo como siervo de Dios. Essa é a dor maior que eu tenho como servo de Deus. Por outro lado, pues tengo por outro buenos lado, amigos y buenas tenho bons cosas. amigos e boas coisas. Pero yo quiero como Simeón. Mas eu quero como Simeão. Señor, yo no quiero morir. Eu não quero morrer. Sin ver al deseado de las naciones. Sem ver o desejado das nações. Que Dios bendiga, hermanos. Que Deus os abençoe, irmãos.